Olá, bom dia, galera. Estamos aqui um pouco atrasados, mas são os percalços da internet. Infelizmente, a luz acabou aqui na cidade, aí já sabe. Mas estamos aqui justamente para trazer hoje informação de qualidade no 15 Minutos com Julie Costa, no 15 Minutos de Jornalismo Independente. E hoje eu trouxe a doutora Brenda Martins. Ela que é advogada criminalista, especialista em criminologia e ativista social no Rio Grande do Norte. E ela vai falar para a gente sobre as competências e a atuação no Supremo Tribunal Federal. Bom dia, doutora Brenda. Bom dia, Emma. Sejam bem-vindos aqui ao 15 Bom Minutos com Julie dia. Costa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Julie. Bom dia, Bom dia, Emma. Emma. Agora, doutora, o que acontece? Eu vou direto ao assunto, tá? Faz uma pequena apresentação, né, sobre as suas qualificações profissionais para te dar respaldo para falar sobre o Supremo Tribunal Federal hoje. Ok, bom dia. Primeiro agradecer o convite, né, do site 15 Minutos. Eu sou advogada, sou pós-graduada em criminologia, advogada criminal, atuo há 15 anos na comarca de Natal e todo o Rio Grande do Norte, e sou ativista social, já me envolvi em vários projetos sociais e luta pela coletividade, direito coletivo. E vim aqui hoje para falar sobre a atuação do STF, né, à frente do país e à frente do sistema que vem se apresentando hoje. Então, estou aqui para esse debate. Perfeito, muito obrigada. Mais do que um debate, é um bate-papo. Aqui no Julie Costa, 15 Minutos com Julie Costa, as entrevistas são mais um bate-papo para levar realmente esclarecimento à galera e combater as fake news, né? Tem muita gente que não entende como funciona o Supremo Tribunal Federal e a grande mídia, a imprensa marrom, não faz nenhum tipo de questão que o cidadão comum entenda mesmo, para que não corra atrás dos seus direitos, para que justamente, né, não, as leis só fiquem no papel. Então, doutora Brenda, é a pergunta já a primeira que eu quero fazer para ti, tá? No caso, é a primeira. Quais são as reais competências do Supremo Tribunal Federal? Bem, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição Federal. Então, o princípio basilar era o quê? Tudo que for contra a Constituição Federal, o Supremo era para estar lá e combater essa situação. Mas não é exatamente o que acontece no nosso judiciário, entendeu? O Supremo Federal hoje virou a casa da mãe Joana. Tudo manda-se para o STF, tudo se manda para o STF. Aí hoje o ministro quer ser presidente, o ministro quer ser deputado, o ministro quer mudar o curso da história. Então, essa interdependência entre os três poderes estão mais ligados do que nunca, entendeu? Então, a função primordial que era para ser do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, não está sendo, ao meu ver, feita da forma que era para ser, como é feita no mundo inteiro. Era para guardar a nossa Constituição. E o que vemos muitas vezes em decisões judiciais e da forma que age alguns ministros é que esse princípio basilar ele não é respeitado. No caso, doutora, então a senhora nos diz que é como muitas pessoas falam, o Supremo às vezes age de forma inadequada, né? Ele é o guardião da Constituição Federal. É claro que nós precisamos de uma reforma constitucional, porque tem muita coisa que não vai bem, isso a gente vai falar mais para frente na entrevista, mas no caso, por exemplo, agora, neste momento, neste exato momento, a atuação do Supremo Tribunal Federal na CPI das fake news, tá? E o comportamento, a atuação do ministro Alexandre de Moraes condizem com a lei? Está dentro da lei
A lei o respalda para fazer este tipo de julgamento? Ou ele extrapolou? Extrapolou a lei. Vamos ao seguinte, vamos por partes. O Supremo Tribunal, de uma forma atípica, o presidente Dias Toffoli, o que é que ele fez? Ele se sentiu vítima, né? Ele e os demais membros do Supremo se disseram vítimas de fake news, de ameaças, disso e daquilo outro. Ele poderia ter instaurado esse inquérito se essas ameaças, esses acontecimentos, por lei, pelo regimento, se tivesse acontecido dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro das paredes, dentro das 4 paredes, aí sim ele poderia ter a prerrogativa de instaurar um inquérito, não sei o quê, enfim, não foi assim feito. Houve o ataque, houve os ataques às instituições, entendeu? Que deve ser apurado sim, mas por lei, você me perguntou por lei, eu não estou falando por justiça. Por justiça, na minha opinião, tinha que ser do jeito que está sendo feito. Mas por lei, ele não poderia. E principalmente porque Dias Toffoli, além de instaurar de ofício esse inquérito, ele ainda escolheu quem era que ia atuar e era para ter sido distribuído para ser para qualquer um ministro, distribuído. Mas não, ele escolheu a dedo Alexandre de Moraes para atuar no inquérito das fake news. O certo, por lei, era para ter sido a PGR, o procurador, ia lá, denunciava, como manda o figurino. Mas não foi assim que foi feito, certo? Então a sequência, um momento, doutora. Então a sequência seria para instaurar um inquérito desse, não um ministro, e sim a Procuradoria-Geral da República ou da União? Exatamente. Como é que funciona? Explica para a gente. Não, Procuradoria-Geral da República. O procurador do Ministério Público, do MPF, era o Ministério Público, o procurador-geral, que iria lá, né, mediante denúncia, iria lá e pediria a abertura de inquérito. Não foi assim feito. Inclusive, teve até que foi até reclamado, além de ter feito tudo isso, ele ainda deixou o processo em sigilo quase 30 dias. O procurador não teve nem acesso. Entendeu? Então, coisas estranhas aconteceram em relação a isso. Porém, existem duas coisas, duas vias, que tem a justa e tem a legal. Às vezes, nem tudo que é legal é o justo. A escravidão era legal, mas não era justa. Tantas coisas aí são legais, mas não é justo. Entendeu? Então, o que aconteceu? Diante do que vinha, quando você entra numa via de mão dupla e que tem o legal e o justo, eu vou pelo justo. O que é que vinha acontecendo? Um avacalhamento das instituições, pedindo saída de ministro, avacalhando o importa de ministro na casa de ministro, ameaçando o filho de ministro. Não, isso aí, doutora... Vinha de uma forma... Isso aí é a próxima pergunta que eu tenho agora para a senhora. Os atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal e a atuação do ministro de Alexandre, isso influenciou muito na atuação dele, né? Ele tomou para si aquele processo, aquela causa, ele vestiu a causa justamente por causa desses atos antidemocráticos. Explica para a gente, na lei, tanto quem cometeu esses atos antidemocráticos, desde o presidente, que participou desses lugares de lives e falas públicas e tudo isso, apoiou essas, né, manifestações que teve aí dos bolsominions que foram para Brasília, para a rua, fazer aquela palhaçada, né, no caso. Tanto eles são passíveis de punição, só que eles são passíveis de punição. Só que a atuação do ministro foi levada mais, então, por decisão pessoal, por se sentir vítima e ameaçado por isso. É isso que a senhora está dizendo? Não só pessoal, porque não foi só Alexandre de Moraes que foi atacado, certo? Ele realmente saiu em defesa da instituição chamada STF. Não era só Alexandre de Moraes que era atacado, era a instituição como um todo. Aí usou aquela máxima do Maquiavel, os fins justificam os meios, entendeu? O que é que aconteceu? Eu acho que de forma tardia, por quê? Porque a eleição presidencial
já foi baseada em atos inconstitucionais. A eleição. E cadê o STF na eleição presidencial, que deixou chegar onde chegou? Então já foi anunciado, não foi enganado. Bolsonaro era um santo e agora está fazendo atos infraconstitucionais. Não, na eleição, com fake news, com provas, com robôs, com ameaça, com mentiras, já estava ali e eles poderiam ter barrado. Não barraram. Não barraram. Aí quando chegou lá, que viu a pressão popular, o STF nunca foi tão escrachado, malhado, ameaçado. Nunca foi. Aí agora vamos recuar. Vamos recuar. Então, assim, fizeram esse inquérito, certo? Dizem, não se sabe, porque ele estava em sigilo, dizem que envolve o filho do presidente, gabinete do ódio, toda aquela cúpula ali, entendeu? Dizem que envolve tudo isso aí. Então, aí quando estava a batata quente, já aí fizeram esse inquérito. Esse inquérito, por lei, como eu estou dizendo, por lei, ele é ilegal, mas ele é justo, precisa se apurar, porque não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão você pegar a vida de alguém, inventar uma mentira e colocar numa rede social e aquela pessoa nunca mais ter vida. Era isso que os atos são esses. Aí vamos lá, aqueles jornais, Sarah Winter, não sei quem é o Eustáquio que foi preso. Foi exagero. Foi exagero. A menina ficou lá. Foi exagero? Não, a prisão daquela forma, botou ela num calabouço, numa solitária, não sei o quê. A senhora acha que não? A senhora acha que é exagero o vídeo? Porque o que acontece? Até o momento que ela estava fazendo a manifestação na rua, né? Eu acredito que até ali não foi crime, mas quando ela recebeu, né, a ordem de busca e apreensão, ela gravou um vídeo muito polêmico. Ela ameaçou o ministro Alexandre de Moraes de forma muito brusca, muito incisiva na internet. Ela, inclusive, disse que tinham pessoas que sabiam onde ele mora, onde a família dele almoça. Isso sim é ameaça. Eu acredito que, neste ponto, eu não entendo de leis, mas, neste ponto, eu acredito que a prisão dela foi mais que justa e ela deveria estar presa. Tem gente que é presa por muito menos. Ela deveria estar presa até hoje, porque ameaça é crime, principalmente a um ministro supremo do Supremo. Eu acredito. Agora, dentro da lei, a senhora pensa que é diferente, então fala com a gente. Não, por lei, eu acho que prisão é uma coisa assim de último caso, entendeu? É que ela é sem noção, que ela é sem educação, que ela é uma louca, isso aí a gente não tem dúvida, entendeu? Mas aquela ameaça, aqueles gritos, aqueles para levar para uma prisão, para passar o que ela passou dentro de uma prisão, eu acho exagero, mas foi dado o recado. Foi dado o recado. O jornalista Eustáquio foi preso, ficou 5 dias na cadeia, quando foi essa semana estava do mesmo jeito, espalhando fake news. Um vídeo dizendo que a China estava monitorando junto com o ministro do STF para derrubar Bolsonaro e não sei o que. Entendeu? Não adianta. Então, com esse povo não adianta, não. É doido, bota no hospício. Bota no hospício. A atuação do Supremo está correta, não é legal, mas está correta. Então, ele realmente... Alexandre de Moraes saiu em defesa da Constituição Federal e da instituição. Agora, a forma que foi feito, porque era para o Ministério Público. O papel do Ministério Público hoje, no Brasil, é uma palhaçada. Aras é um pau-mandado da família Bolsonaro. Então, a gente está sem PGR. A gente não tem mais procurador, porque ele vai para onde... Ele tá de olho do STF. E esse judiciário todo, essa cúpula, está trabalhando de noite só visando essas duas vagas. Vou lhe dar um exemplo. O ministro Noronha, que botou Queiroz e Márcia na prisão domiciliar. O ministro Noronha, nas férias no recesso do judiciário, são 15 dias de plantão do presidente e 15 dias do vice. O ministro fez, não, vou ficar os 30 dias para poder ter nas mãos as decisões que valem ouro. Então, não estão se respeitando mais. A Constituição, a lei é para um, a lei não é para outro. Solta um bandido e não solta uma mulher que roubou frasco de shampoo. Então, a lei, na verdade, ela não é válida para ela todas, não é igualitária. Ela não é igualitária então, para todos os cidadãos, no caso. Os ataques que o STF vem sofrendo hoje, nós todos sofremos também.
mas é fruto das suas próprias decisões. É fruto do que se coloca, o que eles vêm decidindo. Olha, um exemplo. A questão de Luiz Inácio é gritante, aí hoje estão voltando atrás. Porque estava errado. Estava na cara que estava errado. Estava na cara que um processo que é julgado de não sei quantas mil páginas, julgado rapidamente pelo TRF, pelo Tribunal Federal, lá de Curitiba. Moro dá uma decisão. Quem é que ia contra Moro naquela época, que Moro era o herói nacional? Quem é que ia? Ninguém. Aí vai o TRF, julga em tempo recorde, passa na frente de tantos processos e sobe para o STJ e sobe para o STF e Lula continuou preso de forma ilegal. Ali é ilegal. Aí agora o STF voltando atrás. São doidos? A lei não era a mesma? É isso que eu fico pensando, né? A lei no Brasil não é igualitária para todas as classes sociais. A lei era a mesma. Se você tiver a lei é a mesma, mas a aplicabilidade não é diferenciada, porque eu não tenho condições de pagar, Deus me livre e guarde, cometer um crime. Mas se eu tiver condições, né, Deus me livre e guarde, cometer um crime, que Deus me livre e me guarde, em nome de Jesus, Saravá Orochum. Mas, tipo assim, se eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, né, das galáxias que vai até o Supremo e consegue meu habeas corpus, mas aquelas pessoas têm. E a lei existe e as concede o habeas corpus. Mas a questão da diferença é justamente a aplicabilidade por causa da situação econômico-financeira da pessoa. Exatamente. A lei, ela só serve para os pobres. O pobre fica na cadeia. A pessoa que não tem um advogado, porque sem advogado não há justiça. Essa é a verdade, né? Chegamos a um ponto que pedimos não, que Deus me livre, mas vimos os bolsomínios pedirem justamente a execração da OAB, né? Não precisava mais ter OAB para ser advogado, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa absurda, justamente. Mas agora vamos falar sobre uma coisa. A Emma, ela é da nossa equipe, ela tem justamente uma pergunta que engata nessa questão dos ataques, né? No caso do Supremo, e a crise que gerou entre esses três poderes, entendeu? E justamente estamos vendo, já tocou aí no assunto, o Aras. Eu também eu gostaria que a senhora comentasse, fizesse uma síntese justamente após a pergunta dela. Fala com a gente, Emma. Bom dia, doutora Brenda. Bom dia, Emma. Eu vou fazer uma pergunta bem enxuta, bem rápida, porque eu quero sua opinião sobre a questão dos três poderes. A gente está vendo claramente que essa crise entre os três poderes, qual que é a sua opinião em relação ao que se deve ser mudado agora no cenário político, com relação a essa crise envolvendo os três poderes, em meio a outras crises que o Brasil também vem vivendo, que é com relação à pandemia. Como que funciona você concorda com a forma de nomeação dos ministros para o STF? Como que funciona isso? Primeiramente, eu discordo, né? É um cargo que é vitalício, você só sai se renunciar por impeachment ou se completar 75 anos. É um cargo máximo, então você tem que ter uma resiliência de um monge budista para você não se contaminar. E é uma indicação política. Apesar de ser um judiciário, a indicação é política. Nunca entendi isso, entendeu? Então, assim, ao meu ver, na minha opinião, era para ser ou por concurso público ou por merecimento, não porque fulano acha... Você já imaginou a gente ter um Sérgio Moro que não sabe nem falar a língua portuguesa direito num cargo como o STF? Ter um Augusto Aras, que é o que ele está visando, que fala gritando que não tem educação, no cargo do STF. Cadê o saber jurídico dessa gente? Cadê o saber jurídico de Sérgio Moro? Porque Sérgio Moro, para mim, ele nunca nem abriu uma Constituição Federal na vida dele. Ele não sabe nem se é de comer ou de beber.
entendeu? Essa crise gerada entre os três poderes é crise de poder, entendeu? Eu vejo o que é que acontece. O Bolsonaro chega ao poder e todo cheio de problema com processos no STF, entendeu? E começa essa crise, essa briga para lá e para cá, entendeu? Então, eu acho que os poderes não estão tão interdependentes assim como reza a Constituição Federal. É um jogo de interesse, porque o filho de Bolsonaro entra com pedido no STF, aí corre Aras por trás e vai lá e conversa e costura e faz assim. Alguém briga com um amigo de Bolsonaro, aí vai o procurador, o advogado-geral da União e entra com habeas corpus. Virou uma palhaçada. O advogado-geral da União advogando para amigo do presidente, entendeu? Mas os ministros recebem, vai tomar um cafezinho com um. Isso não existe. Toffoli em reunião na casa com o Rodrigo Maia. Para quê? Eu não entendi. Para que Toffoli numa reunião, às escuras? Para quê? Para fazer o quê? Cada um no seu quadrado. Era para ser assim. Cada um no seu quadrado. Aí teria transparência e interdependência. Mas da forma que está se enquadrando aí, que é uma corrida maluca por esses cargos que vão abrir vagas agora, Noronha dando decisão de um jeito, Aras tentando fazer de tudo para chamar a atenção do presidente para ter a outra vaga, que Marco Aurélio vai sair também daqui a pouco. Então, eu acho que essa crise, ela sempre esteve, só que agora ela está de uma forma mais transparente, as pessoas enxergam mais, as pessoas já sabem o nome dos ministros, sabem as decisões, a mídia ela foca. E outra coisa que digo também, o quarto poder é a mídia, porque a mídia manipula a massa. Todo mundo diz, o povo adora meter o pau no STF, sabe nada, nunca abriu uma Constituição Federal, mas mete o pau em Gilmar Mendes porque ele soltou A, porque soltou B, porque soltou C, mas não sabe o que reza a lei. Com certeza, é isso que eu sempre não falo. Não reza a lei. É igual o povo querendo explico. discutir Bíblia, vamos discutir a Bíblia e não sabe nem o que é que tem dentro da Bíblia. Entendeu? Nunca, exatamente. Então, exatamente isso. As pessoas não estudam, porque Emma me acompanha aqui. Não pesquisam, não leem, não estudam, não pesquisem, não, exatamente. Vou procurar, vou saber, porque eu estou aqui falando besteira. Mas as pessoas, sem estudar, escuta a tia do Zap, escuta uma besteira aqui, aí passa ali, aí começa a falar do ministro, que o ministro é A, que o ministro é B, que o ministro é C, que o ministro não presta, sem saber nem de onde vai, para onde veio, sem saber. Então, as pessoas hoje se auto-intitulam, né? Autodidatas, que podem falar isso, que podem falar aquilo. Eu sou suspeito para falar, porque meu ministro preferido é o que todo mundo odeia, é Gilmar Mendes, que eu acho um constitucionalista, assim, Ave Maria, é o meu preferido, mas todo mundo odeia. Mas é porque eu estudo a lei. Eu sei que quando ele dá aquele HC, ele está seguindo. Eu, como advogado, não é porque eu quero soltar meu cliente, não. É porque ele ali é seguro. Hoje, como advogado, eu não posso chegar assim para um cliente e dizer, olha, a lei está aqui, eu vou lhe salvar ou eu vou resolver sua vida porque a lei está aqui. Aí eu consigo. Eu não consigo mais porque a lei está aqui, mas eu vou lá para um juiz ou para o ministro, aí se o juiz é flamenguista, ou se é vascaíno, ou se gosta de A, de B, de preto, ele julga de acordo com a personalidade dele. E a lei está onde? Então, doutora, é complicado, viu? É complicado. A lei do Brasil realmente há necessidade de uma reforma constitucional. Mas deixa eu falar um negócio com a senhora aqui. O programa é 15 minutos com Júlia Costa, o nome do programa, porém, eu já te expliquei quando eu entrei em contato que pode durar até 25, até 30 minutos, eu não deixo passar de 30 para não ficar cansativo para ninguém. Mas já estamos em 24, eu tenho mais uma pergunta e depois eu gostaria que você falasse sobre também uma possível reforma constitucional no Brasil para que tenhamos, né, menos inadimplência de leis no Brasil, porque a lei existe, uma contradiz a outra. No caso, a senhora pensa que é abuso de poder, né, esses julgamentos desses habeas corpus que a gente tem visto e tem ficado perplexo, né? A gente habeas corpus para uma foragida. Isso eu já tive uma explicação, uma live com o doutor criminalista também. Habeas corpus por isso, por aquilo. Habeas corpus preventivo do que não sei o quê, que não sei o quê.
entendeu? É. Então, tipo assim, a senhora pensa que isso aí é abuso de poder ou eles julgam em cima dos autos e a Constituição os protege e respalda Deixa, nas decisões do Supremo? deixa eu explicar aqui uma coisa jurídica. O STJ e o STF, eles não julgam provas, eles não olham autos. Quando um processo sobe para o STJ ou o STF, ele vai analisar a letra fria da lei. Entendeu? Era para ser assim, a letra fria da lei. Essa questão de Queiroz foi absurda, ali está óbvio que o ministro Noronha deu para favorecer a família do presidente, está claríssimo. Nenhum jurista esperava que ele conseguisse daquela forma. Talvez Queiroz, porque está com câncer e tal, e pela resolução lá do CNJ, não sei o quê. Mas a mulher não. Mas aí o ministro diz, não, mas quem vai cuidar dele? Ele já pensou tudo em família, entendeu? Algumas coisas do STJ, óbvio que é abuso de poder, óbvio porque ligou para o ministro, óbvio porque é amigo do ministro, uma decisão A ou B. Porque tem muitos habeas corpus que sobe ali, a senhora que roubou o frasco de shampoo, o outro que roubou uma coisa para comer, e que eles não são soltos. Por quê? Muitas coisas ali são julgadas em blocos. Tem ministro, tem assessor que nunca viu nenhuma decisão, só faz assinar. Então, isso aqui é tudo ladrão? Então vamos prender tudo, vamos deixar tudo preso, vamos soltar. Isso aqui é tudo política? Então vamos soltar. Julgam em blocos, não sabe nem o que é que estão julgando. Muitas vezes os julgamentos são assim. Óbvio que esses julgamentos midiáticos, famosos, de gente famosa, eles vão lá pessoalmente, faz questão de ficar no plantão para poder emitir uma decisão que vai beneficiar a posteriori. Isso é que dói na nossa alma de operadora do direito. A nossa luta parece incansável, mas é como eu estava dizendo a Emma aqui nos bastidores, o rio só corre para o mar. Apesar de N críticas que eu tenho ao judiciário, a lei, no final, ela sempre se cumpre. Ela sempre dá-se um jeito de aparecer a verdade. Então, eu ainda acredito muito no país. Eu acredito que também tem uma coisa muito bíblica nisso aí, né? Nada que está oculto que não venha a ser revelado. Não, um momento é impossível. vai chegar. Eu acho assim tão impossível. engraçado. Eu acho engraçado, doutora, sabe o quê? Eu acho cômico, né? As pessoas serem tão assim abestalhado, como se diz na Bahia, que é abestalhado mesmo, não tem noção de querer pensar em que vai cometer qualquer tipo de crime, seja ele qual for, tá? Desde o pequenininho até o grande, e não vai ser descoberto. As pessoas não têm noção, não entendeu? Fica assim pensando, gente, que pessoa burra é essa? Desculpa a expressão, mas é essa. Como advogada criminalista, é demais. Como advogada criminalista, eu tenho clientes aqui, ladrão de galinha, colarinho branco, a político, rico, pronto. E eu digo sempre a eles, não tem nenhum cliente meu, nenhum que está, doutor, eu estou em Paris, no iate, tomando champanhe, eu roubei a vida inteira e deu certo. Todos vão para o mesmo fim. O grande e o pequeno. O fim, nunca teve o fim de todos, é o mesmo. Fez errado, não tem a mínima possibilidade de dar certo. Se a justiça vai lá passar a mão, vem a lei da vida e lhe dá uma rasteira. Então, isso não, mas chega um momento que a lei da vida, a lei da justiça também chega para ele. A gente viu. Para todos, para todos. Está aí gritando o caso de Lula, está aí gritando o caso de Bolsonaro. Bolsonaro, ele está assim, ó, cheguei atônito. Ele está assim porque o filho levando as lapiadas que está levando, porque ele ensinou o beabazinha dele. Não tem Flávio Bolsonaro, é chefe de quadrilha, não. O chefe da quadrilha é Bolsonaro. E ele sabe. Eu também tenho o mesmo pensamento. E quando você faz isso com o filho... Ele que ensinou, ele que domesticou. Ele que ensinou, ele que botou esses meninos... Esses mandados não é de Eduardo, que nunca fez nada. Flávio não sabe nem o que é um projeto de lei na vida. Eles não sabem de nada. Esses mandatos são de Bolsonaro. O chefe é Bolsonaro. Queiroz é subordinado a Bolsonaro. Então, ele está doendo na alma dele. Por quê? Porque olha o que estão fazendo com meu filho. E foi eu que botei ele nessa situação. Então, só vocês não notam. Depois que Queiroz foi preso, Bolsonaro está até mais sereno, porque ele é assim, ó.
Parece que vive no Não, Rivotril. ele parou de fazer ataques ao Supremo, parou de fazer ataques à imprensa, Olha, parou de ir Queiroz. no cercadinho lá no curral. Ele falou Queiroz assim, tem gente, mais se eu, pelo ele Brasil parou e que qualquer pensou, um. se eu me mexer um pouquinho, eu vou entregar minha família inteira, a família, porque Queiroz é o que eu expliquei esses dias atrás na Mar Aberta FM, a um bolsominho defendendo. Eu falei, gente, o Queiroz, ele é funcionário de Bolsonaro há 30 anos e amigo pessoal, sabia? Entendeu? Não é uma coisa de ontem, ei, a gente se conheceu ontem, ou se conheceu numa live. São 30 anos. Bolsonaro está na política, ele entrou depois que o Queiroz o convenceu, inclusive. A política de Bolsonaro é Queiroz também. É o tal do PC Farias lá do passado, entendeu? Ele é o PC Farias do Bolsonaro. Pois é, a mulher apareceu agora. Temos esses corruptos, ladrões, safados, entendeu? Indigno de estar no poder, porque eu falo mesmo, eu não tenho medo, entendeu? Político é funcionário público, ele é para me obedecer, para cumprir as leis para a gente, para o cidadão que paga seus impostos. E, ao invés, eles só sabem roubar. Mas sabe de quem é a culpa? A culpa é do brasileiro. O brasileiro idolatrando político A, político B. E seus direitos, eles não correm atrás, doutora. Então, agora ficou mais nítido ainda com o Bolsonaro no poder, entendeu? Porque a gente vê que ele massacra os seguidores dele, ele está destruindo o Brasil, ele não está nem aí para 100 mil famílias enlutadas e ainda tem gente que o defende. É muito complicado, é muito diferente, né? A gente já não entende mais. Mas, doutora, eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais, porque a gente já tem que encerrar, tá? Já extrapolamos os 31. E, tipo assim, um prazer realmente tê-la aqui conosco no canal, tá? No 15 Minutos Jornalismo Independente. É um prazer, eu agradeço em nome da equipe 15 Minutos Jornalismo Independente. Realmente informações de qualidade. Gostaria já de deixar um convite, porque eu tenho outras pautas que eu gostaria que a senhora também participasse e me desse essa entrevista e trouxesse esse esclarecimento para mim e para toda a galera. Eu queria agradecer a Ema, a indicação, a você, Júlia, e me senti muito bem à vontade aqui. Pode chamar novamente que a gente vem debater. É um bate-papo, é uma conversa gostosa. Então, agradecer a todos e agradecer ao público, né, que se interessa por esse tipo de pauta jurídica. Então, estamos sempre aqui que precisar. Eu agradeço também, doutora Brenda, por você ter aceitado ocupar esse espaço maravilhoso aqui, onde a gente pode conversar, continuar, inclusive, esse é um debate muito grande, né, porque inclui também a pauta educação, etc., e o quarto poder, que é a mídia. Eu amei muito a gente poder ter conseguido nos unir aqui e conversar justamente com você, doutora Brenda Martins, que eu acompanho há um bom tempo. Parabéns pelo seu ativismo. Muito obrigada a você pela indicação. A Brenda aí é parte da equipe 15 Minutos, é uma parte fundamental, porque ela está sempre ativa nas redes sociais, ela está sempre ligada em movimentos sociais, e aí ela sempre fala comigo, Juliana, tem tal pessoa, eu falei, consegue o contato que a gente traz para o programa, a pauta é interessante, é informativa, é combate à fake news, é combate à corrupção, é esclarecimento. Aí eu falo, não precisa nem falar o nome, pode falar, só me passar o número direto que eu entro em contato. Aí, justamente, eu agradeço a ela também, porque o programa 15 Minutos com Julie Costa só acontece por causa também de toda a equipe, né, do 15 Minutos Jornalismo Independente. Um abraço para vocês, foi um prazer, muito obrigada, galera. Obrigado, um abraço. A gente se despede nos bastidores, tá? Espera só um minutinho, vou me despedir do pessoal. E um abraço, muito obrigada, doutora. Obrigada, Brenda. Até logo, tchau. Galera, essa foi mais uma entrevista aqui com a doutora Brenda Martins, esclarecedora para quem aí acompanhou esses últimos meses de pandemônio no nosso país, criticada internacionalmente, sobre ataques ao Supremo, à democracia, à liberdade de imprensa, jornalistas apanhando na rua por fazerem o seu trabalho, por tentar levar informação correta
pelo combate ao fascismo e ao fascista, e aos fascistas, e aos cristofascistas que se instauraram no nosso país, né? Querendo instaurar uma coisa que não tem, a gente não cabe. Na nossa democracia não cabe nenhum tipo de ditadura, nem de pensamento, nem de nenhuma forma. A gente vai continuar no combate e vamos continuar fiscalizando, cobrando do poder público e de olho, hein, galera? 15 minutos, jornalismo independente e independente de verdade para você. Fui, um bom final de semana. Segunda-feira a gente vai trazer professor novamente, que deu certo na pandemia, uma história linda. E semana que vem tem convidados bomba aqui também, hein, gente? Fiquem ligados. Um beijo.